Alguns anos depois, Lúcifer aparece caminhando pela cidade e admirando tudo o que conquistou, inclusive a Torre de Babel, que continua crescendo em meio às nuvens. Já são cerca de 15 andares e, enquanto isso, Semíramis descobre que está grávida. O problema é que esse filho que ela carrega no ventre é um fruto gerado por Lúcifer. O anjo encontrou uma forma de dar esse presente especial para a deusa que criou. Diferente de todos os outros bebês do planeta que nascem normalmente com 9 meses, a gestação de Semíramis vai durar somente 3 meses. Além disso, o bebê vai nascer com um detalhe que deixará a humanidade em choque. Nimrod, por sua vez, sobe no alto da torre e grita para os céus: Deus, estou aqui, de igual para igual com você. Já estamos próximos o suficiente para eu te desafiar. Quero assumir o posto de Deus da humanidade. Não acredito que seu poder seja tão grande assim a ponto de me derrubar. Enquanto Nimrod grita, Lúcifer observa tudo com um sorriso maléfico no rosto. O céu, que estava limpo e com um sol radiante, se fecha por nuvens escuras e pesadas. Raios partem do céu e alcançam a terra. Deus se entristece com Nimrod, Semíramis e toda a humanidade. Ele está prestes a mostrar a sua fúria pela 3ª vez e castigar a humanidade de uma forma 100 vezes pior que o dilúvio. E ainda, Nimrod vai escorraçar sua mãe como nunca antes. Ele vai destratar a sua mãe, colocando um ponto final na relação de mãe e filho dos dois. Semíramis vai ficar furiosa e não vai aceitar que seu filho se separe dela. A Rainha Má colocará a culpa toda em Liba e fará loucura com a garota. Semíramis, com a ajuda de Lúcifer, vai acabar cortando o mal pela raiz e fazer com que uma cobra ultramente venenosa pique Liba. A noiva de Nimrod ficará muito mal, à beira de perder a vida. Mas antes, ela sofrerá 7 dias e 7 noites, até perder a sua vida. Mas Deus não vai deixar essa injustiça acontecer e, fazendo um milagre, ele pode mudar o final dessa história e ainda condenará Semíramis a um castigo brutal por toda a eternidade. Depois de Liba ficar muito mal por causa da picada da cobra venenosa que Semíramis colocou em seu quarto, a menina começa a ficar cada vez mais mal, e a profecia que Lúcifer disse que Liba ia sofrer 7 dias e 7 noites vai se cumprindo. Liba vai sofrendo demais com as fortes dores de cabeça, com as febres altíssimas e com a fraqueza em seu corpo. Nimrod vai deixar de lado tudo o que tem que fazer na torre para ficar cuidando de Liba, que precisará dos seus cuidados. E Semíramis vai até o lugar que ela e Lúcifer combinaram de se encontrar para dar um fim de uma vez por todas em Liba. Ela então volta a se encontrar com Lúcifer e pergunta por que esse horário tão anormal. Lúcifer diz que ele gosta desse horário e que eles poderiam conversar com mais tranquilidade e sem correr o risco de verem eles conversando. Semíramis diz para eles irem logo com isso, que ela não pode demorar muito. Ela então pergunta o que ele tem para ela. Lúcifer então diz que conseguiu uma coisa que, além de acabar com a vida de Liba, vai fazer ela sofrer por 7 dias e 7 noites até finalmente perder a sua vida. Semíramis pergunta o que é isso.
Lúcifer então mostra dentro da cesta que estava segurando uma cobra. Ele então diz que essa cobra é muito venenosa e que seu veneno tem o poder de acabar com a pessoa bem devagar e bem dolorosamente. Semíramis pergunta como ela vai fazer essa cobra picar Liba. Lúcifer diz que isso é com ela, mas que ele vai dar uma dica. Ele então fala para ela colocar essa cobra no quarto de Liba pela janela enquanto a garota estiver dormindo e deixar a cobra fazer o resto. Semíramis pergunta o que garante que essa cobra vai mesmo picar Liba. Lúcifer diz que essa cobra é bem esperta. Semíramis então já aparece colocando a cobra no quarto de Liba e indo embora. Logo após isso, a cobra faz o que era esperado e pica Liba. Liba começa a gritar de dor por causa da picada e já começa a ficar fraca. Algumas horas depois, Liba já fica na cama e o início dos 7 dias de dor antes da sua vida acabar começam. E agora, só um milagre para salvá-la. Ele então vai conversar com a mãe de Liba para entender ao certo o que aconteceu e por que a garota está assim. Zad então vai revelar ao caçador que foi uma cobra que picou Liba e que, pelo jeito, essa picada tinha um veneno perigoso. Nimrod estranha e diz que é difícil de aparecer cobra naquela região. Zad diz que também achou muito estranho e que ela apareceu no quarto de Liba, mas que lá não tem nenhum jeito de cobra entrar. Nimrod então pergunta como era essa cobra. Zad então começa a explicar que era uma cobra que tinha uma espécie de barbatana dos 2 lados da cabeça e era meio pintadinha. Nimrod diz que isso é uma cobra naja e que ela é extremamente perigosa. Zad, aflita, pergunta se essa cobra pode tirar a vida de Liba. Nimrod diz que ele não quer deixar Zad com medo, mas que essa cobra é muito letal e dificilmente Liba aguente. Zad fica mais aflita ainda e Nimrod fala que o mais estranho de tudo é que essa cobra não é daquela região e que ele nunca tinha visto uma dessas por ali. Zad pergunta o que ele está querendo dizer. Nimrod revela que essa cobra não apareceu ali por acaso, e sim alguém colocou ela lá, e ele diz que já sabe até quem foi. Ele então vai conversar com Semíramis e chega para sua mãe perguntando por que ela fez isso. Semíramis, se fazendo de boba, pergunta isso o quê? Nimrod diz que ela sabe muito bem o que ela fez com Liba. Semíramis diz que ela lá quer saber dessa garota. Nimrod diz que ela quer e muito, porque outro dia mesmo ela estava ameaçando a garota e colocou uma cobra venenosa no quarto da noiva para que ela perdesse a vida. Semíramis diz que não sabe de onde o filho tirou tanto absurdo. Nimrod diz para sua mãe não ser cínica e pelo menos uma vez assumir o que ela fez. Semíramis então diz que ela assume e que foi ela que colocou essa cobra no quarto de Liba, mas que é uma pena que a garota não vai sobreviver e que no final de 7 dias de sofrimento, a garota vai dar tchauzinho para o caçador. Nimrod diz que Liba vai sobreviver sim e que ela vai ter a pior decepção do mundo, porque ele nunca vai ser de Semíramis. Depois disso, durante o restante desses 7 dias de sofrimento, Nimrod ia pedindo a ajuda de Deus, tentando se redimir de todos os atos errados, de todo o orgulho e de arrogância. Ele se ajoelhava e pedia que o Criador curasse a sua amada Liba, e que em troca ele daria a vida por Deus. Mas Nimrod não tinha as respostas até que o 7º dia de sofrimento de Liba, ela prestes a perder a vida, a garota milagrosamente teve uma melhora repentina. E dos céus, Nimrod ouve a voz de Deus dizendo que ele salvou Liba por Nimrod e que agora ele terá que se redimir de todos os pecados. Mas não é bem isso que acontece. Depois de Liba melhorar, Nimrod continua a agir
de uma forma que ele agia antes, sem pensar no feito que Deus fez para ele. Ele vai ficando mais cego para as pessoas e principalmente para Deus. O caçador vai continuar sendo idolatrado por todos como um Deus, e o seu desejo de enfrentar Deus aumenta mais ainda. Nesse meio tempo, a cidade vai ter se desenvolvido muito, mas também, indo pelo mesmo caminho que Nimrod, os cidadãos vão estar se afastando de Deus cada vez mais, vivendo sem bondade, harmonia e principalmente sem crer no Senhor. Tudo isso por um mero capricho de um homem. Mas o Criador não vai gostar nem um pouco e vai mandar castigos para a terra, do jeito que Liba já previa. O dia de repente começa a virar noite e o chão também começa a tremer como um terremoto. Todos os cidadãos de Sinear se desesperam com esse forte tremor de terra, e Nimrod e Semíramis também ficam preocupados com a torre cair. O povo de Sinear começa a correr desesperadamente e, ao mesmo tempo, a torre de Babel começa a ruir lentamente. Semíramis, então, vai tentar avisar para as pessoas que a torre está ruindo, mas acaba não conseguindo se comunicar. Eles percebem que tem algo estranho, mas não sabem o que é. E é este o outro castigo de Deus. Ele dificultou a comunicação dos humanos, fazendo cada um falar uma língua diferente. Assim, os homens não poderiam se comunicar, mas para construir a torre, nem para criarem cidades contra o Criador. E assim seria o fim de Nimrod. Depois de algum tempo, o que parecia ser o fim de Nimrod ainda não está nem perto disso. O caçador vai continuar querendo levantar essa torre de qualquer forma, já que agora não é mais uma questão de fazer o seu nome conhecido por toda a terra, e sim para mostrar para Deus que ele não é maior que ninguém. Mas ele ainda vai continuar sendo cultuado como Deus, o que vai ajudar muito ele. Sua mãe, Semíramis, também vai ser cultuado como deusa, e tudo isso vai ser um incentivo para a população acreditar em Nimrod. Ele ainda vai ter a dificuldade da língua, mas Nimrod não vai desistir. Ele vai começar a articular outro plano para reunir mais construtores e retomarem a construção da torre. Mas que não vai gostar nada disso é Sem, filho de Noé, que é tio-avô de Nimrod, e vai fazer de tudo para ninguém ir na onda do seu sobrinho neto. Sem então tentará até conversar com Nimrod para que ele desista de toda essa ideia maluca de confrontar Deus. Mas Nimrod, já sem mais pensar no que é certo ou errado, e só levando em consideração o seu desejo de vitória, acaba não dando ouvidos para o que Sem diz. Muitos então, que ainda estão no caminho de Deus, inclusive liderados por Sem, vão acabar se revoltando com a revolta de Nimrod e de várias outras pessoas, com Javé, o Deus de Noé. Essa revolta vai ser caótica e acabará tirando muitas vidas, inclusive vidas importantes. Nimrod vai travar uma batalha junto dos seus apoiadores contra Sem e também com seus apoiadores. Uma batalha sangrenta começa na cidade e Sem fica com o objetivo de acabar com Nimrod de uma vez por todas. Os dois então ficam frente a frente e começam a duelar. Sem até que vai se saindo bem,
por não ter tanta experiência quanto Nimrod. Mas Nimrod fica com o seu complexo de superioridade e não lutando tudo o que sabe. Mas de repente, Sem consegue acertar a lança em Nimrod, que cai no chão. E o filho de Noé vai colocando Nimrod parte por parte e cortando todo o corpo dele, deixando seu sobrinho neto em pedaços. Ela então recolheu os pedaços do corpo de Nimrod, pedaço por pedaço. E depois de algum tempo, alguns dias, da falência de Nimrod, Semíramis, que não queria mostrar que Nimrod era humano como qualquer outro e que ele poderia perder a vida como qualquer um, começa a espalhar diversas mentiras por Sirnear para afirmar que Nimrod não tinha perdido a vida, e sim que ele havia voltado para o seu lugar de origem, que é o Sol, já que ele era chamado de Deus do Sol. Ela ainda disse que ele se faria presente na Terra sob forma de chama, a chama da liberdade. Mas acontece que depois de mais algum tempo, Semíramis continuou saindo com outros homens. Esse homem é Lúcifer, que seduziu a rainha má e teve uma noite de amor com ela. E aconteceu o que se esperava. A rainha má acabou descobrindo que estava grávida, mas ela não podia dizer que simplesmente estava grávida, senão iam falar que ela era uma adúltera e não respeitava Nimrod. Ela então teve uma grande ideia. Ela começa a dizer que ele sempre foi um homem exemplar, um guerreiro que encantava as mulheres da cidade, mas que foi ela quem conseguiu ele. E ela continua dizendo que ele tinha grandes ambições e não merecia ter tido um fim como esse, um final trágico e covarde. Ela então revela que a linhagem de Nimrod não vai acabar com ele. Todos ficam sem entender e Semíramis diz que é isso mesmo que eles estão ouvindo e revela que ela está grávida. Todos ficam sem entender de como ela está grávida, já que Nimrod perdeu a vida. Eles começam a dizer que ela está mentindo, mas Semíramis, que já tinha arquitetado tudo, começa a falar que é verdade e que ela engravidou do espírito de Nimrod, que voltou à Terra para não partir de vez sem deixar um herdeiro legítimo de sua força e bravura. Ela então continua dizendo que seu nome será Tamuz, o verdadeiro herdeiro abençoado por Deus. O povo parece comprar essa história